Hello Dev, bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Hoje vamos implementar um recurso moderno, o Swipe to Delete com animação, que permite remover tarefa deslizando os itens da lista. Este é mais um vídeo da nossa série de lista de tarefas com Jetpack Compose. Mas não se preocupa que você vai conseguir acompanhar este vídeo mesmo sem ter assistido os anteriores. Só não deixe de conferir a playlist completa depois para ficar por dentro de toda a série. Para quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Santos e meu objetivo é te ajudar a colocar a mão na massa no desenvolvimento Android de forma prática. Agora, bora codar? Let's bora! Dando um overview de como está o nosso aplicativo atualmente. Nós temos um Fab aqui, o botão Fab, que ao clicar, ele mostra um Alert Dialog, onde a gente pode adicionar uma tarefa. E nós temos aqui o editar e o concluído, né? O objetivo da aula de hoje é a gente remover esse ícone aqui da lixeira, onde ele permite excluir a tarefa, e vamos adicionar o Swipe to Delete, que vai ser a ação de quando o usuário deslizar o item da direita para a esquerda, o item seja deletado. Então vamos começar. Bom, então, no nosso task card, a gente vai precisar adicionar a validação desse comportamento de deslizar o item. Então, a gente vai precisar adicionar um gerenciamento de estado do componente, identificar quando a ação ocorreu, seja ela da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, que no nosso caso, a gente vai focar na ação da direita para a esquerda, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui um val dismiss state, que ele vai ser do tipo remember swipe to dismiss box state. Esse carinha, ele vai ser o responsável para o gerenciamento do nosso comportamento, tá? Então, a gente tem aqui o confirm valid change. Esse confirm valid change, ele detecta a interação do usuário. Então, nesse caso, a gente vai validar que se o item for igual swipe to dismiss value. Tem as opções de da esquerda para a direita, que é esse start to end. End to start é o que a gente vai querer, que vai ser da direita para a esquerda. E nós temos esse terceiro aqui, que é uma validação neutra. No caso, que é o que você vai querer o que aconteça quando ele está no estado sem interação, tá? Então, a gente vai adicionar esse end to start e vai dizer que quando nós tivermos esse comportamento de end to start, a gente vai querer que ele faça o on delete click, certo? Só que aí a gente vai dizer que a gente vai querer deletar quem? A gente quer deletar a nossa task, que é a task que a gente tá passando aqui como um parâmetro. Então, já que a gente mudou esse comportamento aqui, a gente precisa adicionar aqui no on delete click o nosso task item. Em consequência, onde chamamos o task item e altera aqui, só para garantir que o mesmo elemento é o que está vindo daqui do on delete click. Aqui ele precisa de uma validação, e aí a gente vai deixar como true. Ele vai permitir que faça a alteração da mudança do estado. Agora, a gente vai encapsular o nosso card para que ele tenha o componente swipe to dismiss box. Então, esse swipe to dismiss, ele vai ter o state, que é o mesmo que a gente atribuiu aqui em cima, o dismiss state. Vamos adicionar o nosso card aqui dentro. Encapsular ele. E aí, a gente não precisa mais desse carinha aqui, então a gente vai deixar comentado, tá? O componente aqui, ele precisa de um background, né? Então, o que é que a gente vai querer? Esse background, qual é o comportamento dele? Quando o usuário começa a deslizar, o conteúdo principal, que no nosso caso é o card, ele começa a desaparecer e aí o background começa a aparecer. Então, a gente pode personalizar esse background com cor, com ícone e essas coisas do tipo, adicionar animações e afins. Então, no nosso caso, a gente vai adicionar esse background com a cor vermelha e vamos adicionar o ícone da lixeira lá, que vai representar para quando o usuário deslizar, mostrar o ícone da lixeira, para identificar que aquela ação é de deletar. Então, antes de tudo, a gente precisa identificar aqui qual é a ação que a gente quer. No caso, a gente quer a ação de end to start, né? Então, a gente precisa identificar aqui que se o dismiss state ele for
a direção dele for do swipe com o valor de end to start, a gente vai personalizar. Se por acaso a gente fosse utilizar do start to end, também adicionaria aqui como seriam os comportamentos para esse tipo de interação, tá? Então, como a gente quer do end to start, então fazemos a validação e adicionamos aqui dentro. Vamos copiar o nosso ícone aqui, que a gente vai replicar ele. O nosso icon aqui vai permanecer com o ícone da lixeira, vai ter o mesmo content description, e aí a gente vai fazer algumas modificações, tá? Vamos colocar que ele vai ter o modify dele. Vamos dizer que o modify dele ele vai ocupar o espaço todo que ele precisa. Max size. Vamos dizer que o background dele vai ser da cor vermelha. Beleza. A gente pode rodar aqui para ver como é que está se comportando. Vamos adicionar uma tarefa. E quando pegamos a ação, ó, da direita para a esquerda, o que é que está acontecendo? O background dele ele está ficando um pouquinho a mais do card que a gente deseja. E o nosso ícone está aqui no meio. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar a cor do ícone aqui para ele ficar branca. Nós vamos adicionar o Wrap Content Size aqui, que ele vai disponibilizar o conteúdo dentro do espaço disponível que ele tem. E vamos dizer que ele vai ficar alinhado central e no final. Então, se a gente vir aqui, já podemos ver que ele ficou na parte do final e centralizado, tá? O que está acontecendo aqui? O nosso card, como a gente está adicionando um pad no card e a gente tem um componente que está externo, que nesse caso agora que a gente adicionou o Swipe to Dismiss Box, ele está tendo um padding do card para o componente Py. Então, a gente vai remover. Eu vou remover aqui, tá? Vou adicionar lá em cima. Beleza. Então, a gente pode ver que ele já não ficou mais com componente externo, né? Qual o próximo passo agora? A gente está vendo que o componente ele ainda não está tão alinhado. Vamos adicionar um pad aqui no ícone. Um pad de, sei lá, 8dp. E aí ele já está mais centralizado. A gente está percebendo que o ícone, o background, ele não tá com as bordas igual o nosso card. Para deixar uma coisa mais legal, para não ficar com esse comportamento aparecendo aqui as bordas, vamos adicionar aqui a borda para o nosso background também, tá? Então, a gente usa aqui. Clip. E vamos dizer que o rounded dele vai ser de 8dp. Pronto. Então, o que é que está acontecendo também? A gente percebe que quando eu estou fazendo um gesto da esquerda para a direita, eu não queria que esse gesto fosse disponível, tá? Porque eu só quero que o gesto seja disponível da direita para a esquerda. Então, a gente pode dizer aqui que no nosso swipe, aqui no nosso componente, que ele tem a opção de habilitar e desabilitar os gestos, tá? Então, a gente vai dizer que o gesto da esquerda, Start to End, ele vai estar desabilitado. Então, quando eu faço essa ação, ele já não funciona mais. Ele só funciona da direita para a esquerda. Quando eu faço da direita para a esquerda, ele simplesmente remove já o item da lista. Vamos começar a brincar com melhorias aqui. Eu vou adicionar 3 itens. E quando eu for remover esse item, a animação dele está ainda um pouco robusta. Não sei se você consegue identificar, tá?
Mas quando adiciono esse item, remove esse item do meio, está bem, subindo bem robusto, né? O item de baixo. Então, a gente pode vir aqui no nosso Task List Screen e onde a gente está chamando o nosso Task Card, a gente pode adicionar um Modify para ele. Pode adicionar um Animate Item. Esse Animate Item, ele significa o quê? Ele vai adicionar uma animação na parte de remoção do item e fazer também a ordenação da lista. Vamos ver a diferença. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. A dinâmica já fica. Isso consegue mais perceber quando tem mais quantidade de tarefas. Vou adicionar aqui aleatório só para a gente ter muitas tarefas adicionadas, tá? Para a gente ver. Quando removo, tá fluindo bem. Fluindo bem leve. Já dá uma mudança, né, no aplicativo. E aí eu não tenho ação da esquerda para a direita, só da direita para a esquerda. Ótimo. Vamos então melhorar ainda mais. Vamos agora no nosso Task Card e vamos agora adicionar um degradê, né, de transição de cor no nosso background. Então, a gente tinha colocado que o nosso background era da cor vermelha, né? Então, a gente vai alterar aqui, vai dizer que nosso background, ele vai usar essa informação aqui, que é para calcular os valores que vai precisar. No caso, a gente vai dizer que a gente vai ter uma cor inicial, que a gente vai querer um light gray, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma cor final, que eu vou querer meu vermelho. E aí, ele tem a cor fracionada, né? Então, ele começa de uma, termina em outra e vai fracionando. Então, esse let, ele faz esse cálculo, tá? E quem vai determinar essa fração vai ser quem? Vai ser o nosso state, dismiss state, progress. Então, na medida que a gente for identificando o deslizamento do usuário, né, a interação do deslizamento do usuário, é quando vai ser calculado essa interação do cinza para o vermelho, tá? Isso aqui está dando um problema de importação. A gente vai importar aqui e ótimo. Vamos visualizar. Quando eu puxo, ele começa com cinza e à medida que o usuário vai puxando, ele vai mudando a cor para vermelho. Fica bem legal, né? Vamos dar uma melhoradinha um pouquinho no nosso card também. A gente vai vir aqui no nosso card, vamos adicionar uma cor do background dele. Para remover esse cinza, que é essa cor padrão que ele deixa. E vamos adicionar aqui card colors. Container, vamos dizer que vai ser branco, tá? Ponto right. Opa, container colors. Boa. Vamos adicionar uma borda também. Border. A gente vai dizer que essa borda, ela vai ter uma largura. Se a gente colocar aqui uma largura de 2dp, deixa eu colocar a cor dela. Sei lá, a cor, vamos botar aqui, vai ser a cor primária que ele está utilizando no projeto. Para deixar uma cor padronizada. Primary. Eu achei bem um pouquinho mais grossa, né? Então, vamos deixar com 1dp. Ficou até mais legal. Vamos adicionar aqui no nosso row, para a gente ter também uma sensação que quando o usuário for clicar no item, ele termina e tem mais espaçamento. A gente pode adicionar aqui o modify padding, vertical, 4dp, mais ou menos.
Ótimo. Então, o nosso card ele já deu uma diferença, né? Total. Já deu uma melhorada para a visualização do usuário. Deixar um deletar mais fluido, mais simples, mais rápido. Isso tudo a gente faz sem perder, claro, as nossas outras funcionalidades que a gente não chegou a mexer, tá? Então, você pode personalizar de como você quiser. Se não quiser adicionar esse ícone, quiser de outra cor, pode adicionar também. Então, no resumo, o que foi que a gente fez aqui, né? A gente adicionou o nosso estado para identificar, controlar o comportamento do usuário quando ele faz a ação do swipe. E nesse caso aqui, a gente está validando da direita para a esquerda, o end to start. E a gente vai dizer que quando esse comportamento do usuário for da direita para a esquerda, a gente vai querer deletar a nossa tarefa. E aí a gente vai dizer que true, que ele pode realmente confirmar essa alteração. E aí a gente adicionou esse componente swipe to dismiss, que ele está contornando o nosso card, né? E esse swipe to dismiss, ele identifica aqui o nosso state, que a gente botou em cima. A gente precisou adicionar o padding aqui para esse componente, para não ficar um comportamento estranho apenas no do card, tá? E não ficar com a borda do swipe para fora, né, aparecendo, ficaria um comportamento muito estranho. A gente está desabilitando aqui para que o usuário não permita que o usuário faça essa ação da esquerda para a direita, até porque a gente não tem essa ação. E a gente está utilizando aqui o background content. Esse background content é a parte de que o contexto principal, que é o nosso card, vai sumindo e esse background vai aparecendo. Aqui a gente valida a direção, né, o estado que ele está. Então, no caso, nossa direção foi da esquerda para a direita, o end to start. E a gente quer o quê? Que quando for da esquerda para a direita, a gente adicione um ícone. Se a gente, no caso aqui, quisesse dar start to end, a gente também adicionaria aqui, tá? Que se a ação fosse start to end, a gente iria botar aqui o que a gente iria desejar, que eu quero que ele tenha uma cor azul, blá blá blá, que ele tenha um outro ícone e afins, tá? Então a gente adicionou aqui o nosso background, disse que ele vai manter o nosso ícone de deletar, a gente replicou aqui o ícone de deletar. Adicionando uma borda, né, para ele ficar de acordo com o que a gente tem no nosso card, para deixar até mais fiel, né? A gente pode, qualquer coisa, adicionar aqui um shape no nosso card, para ele ficar realmente fiel ao que a gente adicionou aqui. Então, a gente pode adicionar aqui. E aí, a gente adicionou, no início a gente adicionou um background só do vermelho, mas aí a gente fez uma interação para que ele transformasse do cinza para o vermelho. Essa informação aqui da cor, para que ele calcule o início e o final da cor que a gente quer. A gente quer o início seja um cinza e o final a gente quer que seja um vermelho. Eu poderia botar qualquer cor aqui, também poderia botar um branco também, se você quiser. Você pode ir alterando aí para ver como você prefere. E aí a fração, né, que no caso, como é que a gente vai proporcionar que vai aparecer essa cor? A gente vai deixar a responsabilidade para o nosso estado, que ele faz o controle, né, dessa ação. E aí a gente vai adicionar pelo progresso. Então, cada vez que ele vai começando, ele vai tornando cinza e quando ele for terminando, a gente termina ele com o vermelho. Adicionamos o tint aqui, né, do nosso ícone, e também personalizamos o nosso card. Deixamos o nosso card com a cor branca, adicionamos uma borda ali com a cor primária dele, deixamos no nosso também com espaçamento um pouquinho maior, né, do componente ali que tem do nome e tudo mais, para ficar bom para o usuário. E aí, rodando um app, a nossa ação está totalmente completa. A gente conseguiu fazer o objetivo que a gente queria, de deslizando total, ele deletar
a tarefa. E esse foi mais um passo da nossa série da lista de tarefas com Jetpack Compose. No próximo vídeo, a gente vai continuar evoluindo o nosso app com novos recursos, tentando deixar ele melhor, né, para o usuário, de uma forma mais atrativa. Vamos explorar bastante alguns outros componentes também. Tá ficando bem legal. Então, se você está curtindo, né, essa dinâmica da lista de tarefas, deixa o like aí, compartilha com quem está aprendendo Android também. Se inscreve aqui no canal para estar acompanhando os próximos vídeos da série, tá? E até a próxima. Let's bora, devs!